Olá, neste vídeo vou explicar como fazer um mapa mental para a atividade de Sociologia que estou passando para as turmas do segundo ano contínuo. Mas antes que eu explique a atividade e como vocês vão realizá-la, é importante que a gente compreenda um pouquinho do que seria um mapa mental. Segundo a pesquisadora Elisa Ferreira Silva de Alcântara, tanto os mapas conceituais como os mapas mentais são entendidos como representação do pensamento e se organizam visualmente a partir de ideias-chaves. Segundo a autora, os mapas mentais eles partem de uma ideia central, a partir da onde se articulam ideias que estão conectadas numa estrutura que pode ser em forma de árvore, com suas raízes e os galhos, ou então num formato semelhante a um neurônio. Dessa forma, o mapa mental organiza as informações por associação. E aí, em cada item do mapa, segundo a autora, há apenas uma palavra ou uma pequena frase, e a organização dessas palavras e frases devem ser feitas de uma forma em que haja o encadear do pensamento. Então você tem um conjunto de frases e palavras que você seleciona em relação a um tema central, coloca no centro esse tema e vai puxando os galhos e as raízes das árvores, conectando o tema central a palavras e pequenas frases, conceitos, ideias que estejam diretamente ligados ao tema. E isso deve ser feito da mesma forma como se desencadeia o pensamento em relação àquele tema. E aí é possível você utilizar cores, inserir imagens, fazer links, principalmente quando você faz um mapa mental digital, né? E o objetivo disso é facilitar a memorização e também a compreensão das ideias relacionadas. Por isso, são muito utilizados como estratégia de ensino, como estratégia de estudo e até mesmo como estratégia de avaliação. Mas agora vamos falar objetivamente sobre a atividade que eu estou passando para vocês. A proposta da atividade é muito simples. Vocês vão começar pegando o livro de sociologia de vocês na página 20, onde nós temos o tópico As Origens da Antropologia, e vão fazer a leitura deste trecho até a página 23, onde se conclui a abordagem sobre a trajetória da ciência política. E farão a elaboração de 2 mapas mentais, um ligado à ciência política e o outro ligado à antropologia. Mas para que fique um pouco mais fácil de vocês compreenderem como vão realizar essa atividade, eu vou mostrar hoje como se faz a elaboração de um mapa mental. Como na atividade eu peço que vocês façam um mapa da antropologia e outro da ciência política, eu vou dar como um exemplo como eu faria um mapa da terceira ciência social, que seria a sociologia. Então, o primeiro passo que vocês devem fazer é uma leitura do texto. Como vocês podem ver aqui, eu fiz já a leitura do texto. E à medida em que você vai fazendo essa leitura, você deve demarcar, né, selecionar com um marcador, com um lápis, todos os pontos que você julgar mais importantes do texto. Como, por exemplo, fatos históricos e momentos históricos relacionados ao tema. Também principais autores relacionados, suas principais ideias, né? Entre outros aspectos que estejam diretamente relacionados ao tema principal, que é a sociologia e especificamente o nascimento da sociologia, no exemplo que eu estou dando. Então vocês fazem primeiro a leitura do texto, fazendo a marcação de todos os pontos que vocês julgam ser os mais importantes. Após fazer essa demarcação, a maneira como eu organizo o pensamento antes de construir o mapa mental é transformar esses tópicos, essas ideias que eu marquei, em algo um pouco mais resumido, como vocês podem ver nessas anotações que estão à margem do livro. Essas anotações são transposições das ideias que eu marquei em uma forma mais sistemática
e mais resumida. Então, tudo que eu fiz foi transformar, primeiro selecionar as coisas, os pontos mais importantes, e depois resumi-los de forma esquemática. Então, eu posso partir para a próxima etapa, que seria a elaboração de um rascunho desse mapa mental. Por que é importante que você faça um rascunho do mapa mental? Porque o mapa mental exige muita organização e uma boa utilização do espaço, principalmente quando você utiliza uma folha de papel para sua confecção. Por isso é sempre importante que você faça um rascunho a lápis ou a caneta, para que você tenha uma noção de como você vai distribuir as informações, as palavras, as pequenas frases dentro do espaço da folha. E posteriormente você faça a transposição disso para um formato que vai ser definitivo. Então a primeira etapa é ler o texto, demarcando os pontos mais importantes. A segunda seria transformar esses pontos em um resumo esquemático com palavras e pequenas frases. E em seguida fazer um rascunho do mapa mental. Depois de ter realizado todo este percurso, é que podemos então fazer a forma definitiva de como é que vai ficar o nosso mapa mental. Como eu não tenho como gravar o processo de elaboração de um mapa de forma manual, eu vou utilizar hoje, para explicar a vocês como fazer um mapa mental, um recurso do Google que se chama Jamboard, né? Trata-se de um mural que a gente pode fazer uma série de inserções de imagens e textos, além de algumas figuras geométricas, e que nós depois podemos converter isso na forma de uma imagem e no formato JPEG, ou compartilhar com outras pessoas e realizar um trabalho colaborativo. Então, para mostrar a vocês como fazer o mapa mental de vocês, eu vou usar como exemplo a elaboração de um mapa mental em espaço virtual. Mas vocês podem realizar a atividade também em uma folha de papel ofício, né? Ou então em uma folha de cartolina, a depender de quanto espaço você necessita para a realização dessa atividade. Também é possível colar várias folhas de papel ofício para aumentar assim o espaço de elaboração do mapa mental. Então vamos começar aqui com o processo da elaboração através do Jamboard. A primeira coisa que eu devo fazer, levando em consideração o esquema que eu já mostrei para vocês, é centralizar o tema do nosso mapa mental. Então aqui eu vou buscar a ferramenta de caixa de texto. E aqui bem no centro da folha eu vou colocar o nosso tema, que no meu exemplo seria a sociologia. Então eu coloco aqui a sociologia bem no centro, como destaque. Posso, né? Bem aqui no centro. Depois eu posso aumentar, se eu achar que é necessário. E aí agora eu venho dispor em volta, né, em sentido horário, eu venho dispor todos os elementos que eu julguei importante para acrescentar no meu mapa mental. Então aqui eu vou colocar o primeiro tópico, que seria o nascimento da sociologia. E vou acrescentando os subtópicos relacionados. Você pode ir escrevendo todos os tópicos e depois fazer a organização do texto. Como eu estou fazendo no formato digital, eu posso ordenar e reordenar. Mas na versão manual, você tem que seguir o esboço que você fez inicialmente, justamente para que não fique desorganizado nem falte espaço.
Aqui, como eu estou fazendo no meio digital, eu tenho a possibilidade de escrever tudo inicialmente e depois ir organizando. Agora que eu já digitei os primeiros tópicos da parte que relaciona o nascimento da sociologia, eu posso começar a fazer a organização. Eu posso vir aqui e diminuir as fontes, ajustá-las para que elas fiquem em um tamanho adequado, tomando cuidado para que fique o mais uniforme possível. Como esse tópico aqui ficou muito grande, eu posso quebrá-lo e mudar aqui a orientação para que ele fique centralizado. E aí eu também posso fazer aqui já a mudança de cores. É interessante que a gente sempre utilize cores diferentes, até mesmo fontes diferentes, na confecção do nosso mapa mental. Por exemplo, eu vou mudar aqui o título Sociologia para um título um pouco maior. Centralizo. Posso mudar de cor, colocar vermelho, não, amarelo, não, verde. Centralizo aqui Nascimento. Pronto. E agora eu venho colocando os outros tópicos. Bem, a partir daqui eu tenho que organizar, porque o espaço não ficou muito favorável, então eu tenho que organizar de forma a aproveitar melhor esse espaço. Posso começar reordenando esse tópico aqui em cima, de modo a abrir um pouco mais de espaço na parte superior do mapa. Posso puxar o primeiro tópico, o tópico inicial, um pouco mais para o centro. E desse modo eu posso arrastar esses outros tópicos um pouco mais para a direita. Ou posso convertê-los. Como eu estou trabalhando com o Jamboard, eu posso usar algumas notas adesivas para substituí-los. É importante no mapa mental você se preocupar com a estética, além de se preocupar com a questão da organização. A organização é muito importante, mas a estética do como você organiza o texto também é um elemento que torna o mapa mais funcional em relação ao desencadeamento das ideias
e também torná-lo um produto um pouco mais bonito e interessante. Pronto. Assim a gente tem o esquema inicial como a gente pensou, mas vocês podem ter visto no meu esboço que eu utilizei muito setas, e as setas é um elemento importantíssimo e muito empregado nos mapas mentais. Só que eu estou fazendo no Jamboard, o Jamboard não tem um recurso muito legal para setas. A seta dele é um formato muito simples e acaba ficando um tanto feio, né? É um formato simples e aí o resultado fica um pouco feio. Mas eu posso cobrir essa falha utilizando imagens de seta. Eu vou vir aqui em imagens. Eu já havia feito a pesquisa, mas vocês podem vir, né? Deixa eu fazer de novo. Vocês podem vir aqui a opção pesquisar, pesquisa de imagem do Google. Se por acaso você já tem uma imagem, você pode vir fazer o upload da imagem. Mas no meu caso, como eu não tenho, eu vou usar a pesquisa de imagem do Google. Vou digitar aqui seta. E vou escolher uma seta que seja do meu agrado. Talvez essa. Peço para inserir. Vou dar uma reduzida. Não. Talvez não seja essa imagem. Vou buscar outra. Vou escolher essa daqui. E ver se eu consigo trabalhar com ela. Direcionando ela em várias posições. Clico nos 3 botões para duplicar. Vou girando. Posso diminuir o tamanho. Após acrescentar todas as setas, eu também posso enriquecer ainda mais esse mapa, torná-lo um pouco mais bonito, acrescentando imagens e desenhos que estejam relacionados aos tópicos. Como por exemplo, aqui a gente tem menção às revoluções ocorridas na Europa do século XVIII, entre elas a Revolução Industrial. Então eu posso vir aqui e pesquisar uma imagem ligada à Revolução Industrial. Para que ela não fique na frente do texto, eu envio-a para o fundo. Posiciono em um lugar que eu acho adequado e posso acrescentar outras imagens. Envio para trás, faço aqui uma centralização, afastar um pouquinho algumas setas para tornar a imagem mais visível. Vou jogar essa seta aqui também para o fundo. Foi demais. Vamos trazer um pouco mais para frente. Isso. E aí está, nosso mapa mental está pronto.
Se por acaso vocês desejarem fazer um mapa mental utilizando o Jamboard, como eu acabei de fazer, como é que vocês vão salvar o trabalho de vocês? Vocês podem vir aqui em 3 pontinhos, né? E fazer download como imagem. E aí ele vai fazer o download da imagem para vocês. E vocês podem fazer o upload no Classroom e encaminhar na atividade. Outra possibilidade que vocês podem fazer é fazer essa mesma elaboração, porém à mão em uma folha de papel ofício ou então em uma cartolina. Fazem uma fotografia e encaminham para mim. Bem, gente, é isso aí. Espero que vocês consigam realizar a atividade satisfatoriamente e que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse processo. Obrigado, tchau!